Boa noite. Democracia neste país é relativa, mas corrupção é absoluta. A frase é de um jurista que tem 60 anos de vida política, figura marcante da nova república, participou do primeiro governo civil pós-regime militar, quando começou a redemocratização do Brasil, e agora, há uma semana das eleições, num clima eleitoral marcado pelas denúncias de corrupção, o Roda Viva entrevista um personagem da nossa história política e ética, e que também está ligado à história do Roda Viva, que esta semana completa 20 anos. Nosso convidado é o jurista e ex-ministro da Justiça, Paulo Brossard, que retorna ao programa exatos 20 anos depois de ser entrevistado aqui, na edição número 1 do Roda Viva, em 29 de setembro de 1986. Ao longo da carreira, o jurista e político Paulo Brossard passou por duas ditaduras, a de Getúlio Vargas e a do governo militar. Polêmico, na maior parte das vezes, atuou na oposição a governos. Comandou o Ministério da Justiça num momento marcante da nossa história recente. Foi quando esteve aqui no Roda Viva. 29 de setembro de 1986. O Roda Viva entrava no ar com a apresentação do jornalista Rodolfo Gamberini, marcando o início do processo de redemocratização do Brasil. Era o primeiro governo civil depois de mais de 20 anos de regime militar. E a TV Cultura abriu espaço para o debate das ideias que a nova república trazia. Gaúcho de Bagé, pala dobrado sobre o ombro, Paulo Brossard de Souza Pinto, ministro da Justiça encarregado da ordem pública, política e social do governo Sarney, enfrentou naquele primeiro Roda Viva uma bancada de jornalistas ávidos por um trabalho naqueles novos tempos democráticos. Alguns deles também estão hoje aqui presentes. Augusto Nunes, atualmente no Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil, e que em 1986 também veio ao Roda Viva pelo Jornal do Brasil. Getúlio Bittencourt, hoje no Diário Comércio e Indústria, e que participou da primeira entrevista pela Gazeta Mercantil. E Paulo Moreira Leite, atualmente no estado de São Paulo, e que na época estava na revista Veja, onde também foi redator-chefe. Agora, na condição de entrevistador, o primeiro âncora do programa, Rodolfo Gamberini, hoje na TV Record, participa do Roda Viva novamente. Naquele momento, Paulo Brossard já acumulava 41 anos de vida pública, iniciada nos tempos em que estudava Direito em Porto Alegre. Advogado, professor de Direito e pecuarista, teve 3 mandatos de deputado estadual e 1 de federal. Também foi senador pelo MDB gaúcho, quando participou, em 78, da Frente Nacional de Redemocratização. Chegou a ser candidato a vice-presidente da República na chapa do general Euler Bentes, que perdeu a eleição no colégio eleitoral para o general Figueiredo. Nos anos seguintes, veio a anistia, depois a campanha das diretas, a frustração de mais uma eleição pelo colégio eleitoral, a agonia de Tancredo Neves e o inesperado governo Sarney. Dali em diante, Paulo Brossard acompanhou de perto os novos caminhos políticos do Brasil. Em 1988, quando ainda estava no Ministério da Justiça, a nova Constituição restabeleceu o voto direto, que no ano seguinte elegeu o primeiro presidente depois de quase 30 anos sem eleições livres. Em 1992, Brossard já era ministro do Supremo Tribunal Federal quando Fernando Collor renunciou para escapar do impeachment, depois de ser denunciado por corrupção. Em 1993, Paulo Brossard assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, voltando depois ao Supremo, onde se aposentou em 1994. Era o ano do Plano Real, que derrubou a inflação e abriu caminho para que o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, fosse eleito presidente da República em 94 e reeleito em 98. Luiz Inácio Lula da Silva, que disputava o cargo desde 89, quando perdeu para Collor, também foi derrotado em 94 e 98 por Fernando Henrique. Finalmente eleito em 2002, tenta agora seu segundo mandato. Bom, depois dessa rápida viagem na história, informo que para entrevistar o ministro da Justiça, Paulo Brossard, nós convidamos Augusto Nunes, diretor de jornalismo do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil. Augusto foi apresentador do Roda Viva entre 87 e 89. Está conosco também Getúlio Bittencourt, diretor de redação do jornal DCI e do site Panorama Brasil. Estava no primeiro programa, como a gente já disse. Paulo Moreira Leite, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. Rodolfo Gamberini, jornalista da TV Record e apresentador do Roda Viva durante os anos de 86 e 87. Merval Pereira, colunista do jornal O Globo. Reinaldo Azevedo, articulista da revista Veja e dono do blog Reinaldo Azevedo. Alexandre Machado, comentarista de política da TV Cultura. E Boris Casoy, jornalista. Também temos a participação de Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido há 20 anos, completa esta semana,
em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, você deve fazer sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pelo telefone 011-3677-1310. 3677-1310. O fax é o 3677-1311. E pela internet você acessa o programa pelo site www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulo. Queria começar pelo seguinte, o senhor, nesses 20 anos, o que o senhor acha que melhorou e o que é que piorou no Brasil? Perguntinha dura para começar, não é? Para começar, pesado já. Olha, eu diria que muita coisa melhorou nesses 20 anos. Mas, em compensação, algumas coisas pioraram. É forçoso reconhecer isto. E me chama a atenção que um país com todas as características do nosso, a sua variedade, a sua pluralidade, que tem realmente progredido muito em muitos setores. Mas no setor público, especificamente no setor político, a meu juízo, não tem melhorado. E, ao contrário, tem degenerado. E o senhor tem uma explicação, a gente estava conversando antes, o senhor acha que são vários fatores que fazem com que essa representação política tenha regredido? Olha, é claro que qualquer fenômeno raramente tem uma causa só, uma causa única. O normal é que as causas convivam para explicar de uma forma ou de outra os vários fenômenos. Eu vou indicar uma ou duas, mas creio que basta uma, para explicar, pelo menos em parte, esse fenômeno que, a meu juízo, é palpável, da decadência, para não dizer até na degeneração da vida pública, da vida política do nosso país. Eu lembraria, em primeiro lugar, duas extinções de todos os partidos políticos do Brasil, num período de meia dúzia de anos, 10 anos, 15 anos. Não se faz isto. Afinal de contas, praticamente nós não tivemos partidos na fase republicana. Houve partidos que se formaram no tempo da regência e que se prolongaram até a queda do Império. Mas com a República, em primeiro lugar com o sistema presidencial, que não é favorável à formação e ao aperfeiçoamento dos partidos. Mas, especialmente em virtude daquela desgraça que foi a mentira eleitoral. Vamos usar uma palavra um pouco áspera, um pouco forte, mas talvez não haja outra que defina mais e melhor do que essa. A mentira eleitoral. E que não há quem resista a isto. De modo que nós, depois de 40 anos da República Velha, que terminou exatamente pela sua progressiva autodestruição por via precípua do sistema eleitoral, nós tivemos uma experiência muito curta depois de 30. Em primeiro lugar, um período discricionário de 4 anos, quase 4 anos. Depois, com a normalização, não durou 3 anos, de 34 a 37. Depois, o longo período do Estado Novo, de 37 a 45, porque em 45 foi a eleição, mas a Carta de Estado Novo foi até setembro de 46. Foram 7, 8 anos, né?
os estados continuavam ainda sob a regência do regime de interventores, etc. Muito bem. Creio que você pode atribuir ao então ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, a tentativa de forçar a criação e o funcionamento de partidos. Foi estabelecido a exigência de partidos nacionais. É claro que os partidos não nasceram nacionais como não poderiam ter nascido. Mas, em todo caso, formalmente os partidos eram nacionais, deveriam ser nacionais. Os partidos com o Estado Novo, com o fim do Estado Novo, se formaram dois, principalmente. O partido oficial, o partido que representava, afinal de contas, tudo aquilo que tinha prosperado durante o Estado Novo. E o partido formado, sabe Deus como, que constituiu a oposição a esse partido. Mas, a partir daí, se deu uma coisa interessante. Se deu um fenômeno de transformação em que os dois partidos, era PSD e UDN, eles começaram especialmente o setor da classe média, começou a se fragmentar. E começaram a surgir vários partidos. Por força das circunstâncias, não por um pensamento superior, não por alguma coisa pré-determinada, estudada, mas como uma contingência da vida política, da vida que é móvel por excelência, que é dinâmica, que é cheia de surpresas. Mas houve esse fenômeno. Mas depois de 45 a 64, foram quase 20 anos. Uma geração. Quase 20 anos. Começou o quê? Começou uma reação. Até porque, com as alianças, com as associações, com as transformações naturais, começaram a se formar como que uma consciência de que os partidos precisavam corrigir-se. E de mais a mais, a realidade havia se mostrado como as coisas não eram tão antagônicas como pareciam, como estavam sendo na eleição de 2 de dezembro de 45. Né? Ministro, o senhor acha que isso está acontecendo de novo? Algo semelhante? Um processo semelhante? Quer dizer, o que era diferente está ficando parecido? A pulverização tende depois a uma concentração? Eu acho que, de certa forma, está se repetindo isto. Mas... Agora, ministro, existe algum partido de verdade hoje? O senhor acha que sim? Ou já existiu algum partido real no Brasil? Eu tenho um pouco de medo de dar uma resposta assim, positiva a esse respeito. Mas partido não se improvisa. Nós tivemos depois, vou ganhar um pouco de tempo, mas depois da dissolução dos partidos, pelo ato número 2, de outubro de 65, para que as eleições pudessem ser processadas no ano seguinte, foi estabelecido que as organizações provisórias, então concebidas, o resultado foi tão bom para o governo que o provisório virou definitivo. Ministro, só uma coisa, quando o senhor fala, desculpe interromper essa linha evolutiva que o senhor está fazendo, mas quando o senhor fala dos partidos, dá sempre a entender, então foi resolvido, então foi feito, e o senhor se refere, em alguns momentos aí, o senhor está se referindo a períodos democráticos. Quem resolveu, quem fez? Qual é o ente, então, que determina essas vontades que não são os partidos? A sua pergunta é muito importante, especialmente para a segunda dissolução. A primeira não, porque foi um ato de força. E alegava-se, então, que os partidos eram muitos. Eram 14, se não estou enganado. Só que, em verdade... Hoje tem 27. E já teve mais, né? E já teve mais.
Eu tenho a impressão que ainda é superior o número. Em todo caso, vamos aceitar 27. Mas naquele tempo, eram 14 e era preciso, então, veio da dissolução dos partidos para que novos fossem organizados. O pretexto é falso, é historicamente falso e é incontestavelmente falso, até porque já em julho, creio que em junho de 65, já tinha sido aprovada a lei que estabelecia, chamada Estatuto dos Partidos Políticos. E estabelecendo isso que agora se chama aí de cláusula de barreira. Aquela ideia que surgiu na Alemanha e que os partidos que não fazem sim não tem uma presença na vida nacional, eles ficam alijados e caminhando para o seu desaparecimento. Isso foi no pacote de abril, não foi? Não, depois, não. O senhor está dando Cláusula de barreira. Foi quanto? Não, o estatuto foi de 65. Foi no governo Castelo. Já estava a cláusula de barreira ali. Quer dizer, depois... inquietos com a conclusão. Eu queria só, dentro do seu raciocínio, não vai interrompê-lo. O senhor disse agora há pouco que os partidos não podem ser improvisados. Nesse seu livro aqui, o senhor diz que os políticos não podem ser improvisados. Também. Então, e essa longa trajetória histórica que o senhor está descrevendo se refere a improvisações. O senhor quer dizer, não há continuidade e, portanto, não pode ter político nem partido. Mais do que improvisações, é que então foi estabelecido que os partidos deveriam ser 2 e não mais do que 2. E o falecido Pedro Aleixo, homem ilustríssimo por muitos títulos, que é a ilustração viva disso. Ministro, Mas por favor. Só terminando. Os partidos teriam sobrado quanto se aplicada a lei, se não dissolvidos os partidos por um ato de força? 4, 5, acho que não passariam de 5. Ministro, a adoção do voto distrital não melhoraria a qualidade da nossa representação e, em consequência, os partidos? Tenho ouvido muitas vezes esta razão, mas eu confesso que tenho grandes dúvidas a respeito. Ministro, Espero dizer por quê. Ministro, só um segundinho, Paulo, porque retomando a linha da pergunta do Reinaldo Azevedo, quando o senhor começou a responder, o senhor disse, fez-se isso, aconteceu-se aquilo. Parece que nós estamos falando de algo distante da nossa sociedade, distante das pessoas que vivem neste país. Eu estou aqui, 20 anos depois de entrevistá-lo, no primeiro Roda Viva, junto com Augusto, junto com Getúlio, e penso em como nós éramos diferentes. Como nós éramos esperançosos naquela época, o senhor principalmente, o senhor mais do que todos nós, ministro em 1986, quando o Brasil tinha acabado de sair da ditadura. O senhor foi o primeiro ministro da Justiça do Governo Civil. Eu tinha 33 anos, era um jornalista entusiasmado, achava que o Brasil progrediria, que a democracia avançaria, que a democracia resolveria todos os problemas deste país. Tenho certeza absoluta de que o Augusto não pensava muito diferente disso. Tenho certeza absoluta de que o Getúlio não pensava muito diferente disso, o Boris, nenhum de nós acho que pensava muito diferente disso. Será que nós somos tão incompetentes? Ou será que nós somos tão distantes da sociedade brasileira que nós sonhamos com uma coisa que não era possível construir? Onde é que nós erramos? Eu tenho a impressão... O tema é vasto. Nós poderíamos passar a noite aqui conversando, discutindo, divergindo, concordando. Mas erramos, o senhor concorda? Mas eu só a sociedade também se deteriorou muito. E nós somos responsáveis por isso. Todos nós, eu digo isso com grande pesar, com grande dor, mas... olha ali. Tem alguém de extranumerário aqui. É o Paulo lá em cima. É o Paulo. Mas então, deixa eu voltar para lá. Mas então, o resultado das primeiras eleições foi tão bom para o governo que eles transformaram o provisório em definitivo.
E mais do que isto, virou dogma. Já está falando de Arena e MDB. Está falando de 65. 65. Não, ainda... É porque tem uma hora que a gente se perde um pouco aqui. O espectador acho que também se perde. Sem querer. Então a minha ignorância é tão grande que eu só estou ajudar. falando e eu estou querendo acertar. Eu vou Exato, ajudar. tá E difícil então, se estabeleceu como dogma, em primeiro lugar, porque na Inglaterra é assim, em primeiro lugar, na Inglaterra não existem só 2 partidos. O Pra senhor começo da aqui, concretamente, aqui o senhor acha assim, a discussão está falando uma discussão que nós vamos eliminar alguns partidos. O que estamos todos nos interrogando é se o senhor é a favor disso, ou se o senhor acha que devemos deixar os partidos, ou se o senhor não tem opinião assim. Não, tenho opinião, mas eu diria, mas antes, deixa eu só fechar um capítulo aqui. Então, o resultado foi tão bom que virou dogma, os partidos deveriam ser 2, e grandes, e fortes, ou melhor, um forte e o outro débil, para sempre. Um forte e grande para sempre. De 46. Projeto interessante. E o outro, 66. débil, Para ser o partido do Ocidente. Juscelino Pereira. até isso, era o maior partido do Ocidente. Deixava os outros. Bom, mas então aconteceu o quê? Aconteceu que isso aí era absolutamente artificial. Era absolutamente artificial. E as condições, e tem mais, e as condições eram totalmente adversas à manutenção daquele status quo. Foi quando, aí sim, não foi a ditadura. Aí foi um governo autoritário, né, mas com o voto congressual. Extintos os partidos, pela segunda vez, em 15 anos, pela segunda vez. Ministro, agora a Argentina tem partidos há 120 anos, os mesmos. Mas também não deu certo o país deles. É o que eu me pergunto, será que o Brasil não tem condições que outros países sul-americanos têm? A Argentina, deu um exemplo, a União Cívica Radical é mais que centenária, o partido. Mas aqui nós chegamos à perfeição. Mas a Argentina também não é um exemplo de estabilidade, né, ministro? Bom, mas também o peronismo não é para qualquer nação que suporta aquilo. O peronismo é um partido novinho, que é do Mas pós-guerra. mas o Uruguai tem partidos também centenários. O Partido Branco e o Colorado são rivais há mais de 100 anos. Quer dizer, moral da história, nós vamos ter que esperar um tempo, é isso? Eu não sei. Esses países também não deram certo, digamos. Ministro, né? Também não estão nós civilizados. estamos bordejando a problemática. Não, mas Queria entrar na como é que uma figura do seu nível de conhecimento, da sua experiência e da sua inteligência encaminharia hoje essa questão. Para onde nós vamos? Para onde o país vai? Como melhorar isso? Em primeiro lugar, aquela história, aquela tese que os partidos tinham de nascer grandes e fortes, aquilo é absolutamente falso. Até porque não há um ser vivo que nasça adulto, com musculatura desenvolvida, não é? Afinal de contas, em idade núbil. Não há. A criança, o ser humano, o animal, o vegetal, começam débeis e se desenvolve, é mal sucedido, desaparece, etc. Mas estabeleceram aquele dogma. Os partidos deveriam ser grandes, nascerem grandes, e o grande deveria continuar grande. E o pequeno deveria continuar pequeno. Ministro, o senhor exerceu até agora a sua altíssima competência de historiador da política brasileira, da história política brasileira, e eu vou fazer aqui um corte e vou apelar agora ao jurista Paulo Brossard. Nós estamos vivendo uma quadra bastante delicada da realidade política brasileira e eu queria lhe propor uma coisa muito concreta, lembrando o seu passado de destemor e que, enfim, enfrenta as teses, as ideias. Veja só, nós temos, para pegar um caso objetivo, uma medida provisória que foi aprovada contra a invasão de terras no Brasil.
não é? Foi aprovada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. O PT, então, na oposição, recorreu ao Supremo contra essa MP e o Supremo declarou que essa MP vale, claro, ela está incorporada à Constituição. Essa MP indispõe para a reforma agrária terras invadidas e cria um cadastro de invasores. Na vigência desta MP, caiu brutalmente o número de invasões, caiu brutalmente o número de assassinatos no campo. O governo Lula assumiu e decidiu não aplicar a medida provisória. Triplicaram-se as invasões, dobrou o número de mortos no campo. Eu não quero falar desse assunto em si, mas de uma frase do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que, indagado a respeito deste assunto, disse: nós não vamos aplicar MP porque estamos fazendo uma acomodação tática da Constituição. Eu não quero que o senhor necessariamente divirja ou concorde com o ministro da Justiça. O que eu quero saber é o seguinte: o senhor acredita que um ministro da Justiça possa fazer uma acomodação tática da Constituição? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, o que o senhor acha disso? O que você faz? Como? O que você acha? O que todos nós achamos. Isso é uma felonia constitucional, né? Agora, nós falamos agora no porquê que aconteceu isso. É que no Brasil, 20 anos de regime autoritário, deixam sinais. E uma vez eu disse no Senado, e vou repetir aqui, porque eu acho que foi das coisas mais felizes que eu pude dizer, é que um dos efeitos mais deletérios e mais duradouros do regime autoritário tinha sido destruir o conceito de autoridade. As pessoas ficaram depois com medo de cumprir a lei. Isso continua até hoje, ministro? Já se passaram. Continua até hoje? Continua, Exatamente. continua. Nós ainda estamos vivendo isso. Mas Medo a de quem? perspectiva disso acabar? 20 anos, 22 anos. Mas veja só o seguinte, sem sair daquele assunto que nós falamos, para mostrar como houve uma decadência intrínseca, uma rarefação. A despeito dos partidos políticos no Brasil nunca terem chegado a serem partidos propriamente ditos, eram arcabouços, exemplos, uns mais, outros menos, mas era feio uma pessoa trocar de partido. Não era feio? A pessoa não obtinha aplausos, não. E é feio hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas em qualquer lugar. Agora, no Brasil, a coisa se transformou na coisa mais normal do mundo. E o que é não apenas isto. No Rio Grande do Sul, principalmente. No Rio Grande do Sul é assim. É feio ainda. Ainda é. Mas não tanto quanto já foi. Mas, agora veja só o seguinte, quando num país como o Brasil, que afinal de contas é um país importante sob muitos pontos de vista, quando no dia da diplomação começa a ciranda, né? No dia da posse, então parece que formam filas, e isso passa a ser como uma coisa normal, ou regular, ou pelo menos não é desonesto, não é feio. Ministro. Será que não houve uma deterioração no senso moral da sociedade? A entrevista número 1 do Roda Viva foi realizada no dia 29 de setembro de 1986. O Brasil começava naquele momento seu processo de redemocratização, conduzido por um governo civil que encerrou um período de mais de 20 anos de regime militar. Eu acho que se usou e abusou da expressão segurança nacional. Tudo era segurança nacional. E eu acho que isso não ajudou em nada e prejudicou em muito. Eu creio que eu tive ocasião de dizer que quanto mais se falava em segurança nacional com impropriedade, mais se estabelecia a insegurança individual.
Ministro, eu vou para duas perguntas de telespectadores que remetem à nossa discussão para os dias de hoje. Pedro Luiz dos Santos diz o seguinte: se o senhor acredita em impeachment do presidente Lula, caso reeleito, se novos fatos de corrupção envolvendo seus auxiliares forem noticiados? E no outro, digamos, no outro espectro, Alisson Amorim, de Belo Horizonte, diz o seguinte: os petistas falam de um possível golpe político levado a cabo pela via judiciária com um pedido de impeachment no início do mandato. Isso faz sentido? Bom, se não tivesse acontecido o impeachment do presidente Collor, eu daria uma resposta muito simples: não acredito. Porque é um processo antiquado, muito antiquado, secularmente antiquado, muito demorado, e que convulsiona o país antes de chegar a um resultado. Mas nós tivemos uma experiência aqui que foi uma experiência muito canônica. De modo que, agora é claro que depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias, porque não sei se repetiriam hoje as condições e as circunstâncias que existiram quando do processo contra o presidente Collor. Desculpe, Agora, ministro, o senhor acha que essa crise que nós estamos vivendo, e o senhor falava no outro bloco a respeito da degenerescência do processo político partidário, o senhor, quando dizia isso, o senhor olhando para a situação de hoje, o senhor está se referindo exatamente a isso? Não necessariamente, mas eu não faria prognóstico hoje. Ministro, Não tenho condições para eu isso. queria entender o seguinte: objetivamente, o senhor acha que o presidente Lula cometeu algum tipo de crime que justifica a instauração de um processo de impeachment? Segundo, À não vontade. havendo impeachment, como À o senhor disse, vontade. qual seria a alternativa para... Não, a segunda pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse as duas. Qual seria a alternativa para o processo de impeachment que o senhor critica, se constatado que o presidente da República cometeu algum crime que justifique o seu afastamento? Aí que está o processo legal existente no Brasil, no regime presidencial, é o impeachment. Mas o senhor foi E presidente... o senhor acha que ele cometeu crimes que justifiquem a instauração do processo de impeachment? Mas me diga uma coisa, será que eu estou sonhando? Ou o presidente da República mudou a composição do Congresso para seu benefício, para benefício do seu governo? Que presidente não fez isso, ministro? Eu não sei. Não, Algum mas, presidente não fez isso? Não, mais de um. Mas um momentinho aí, só vou lhe fazer uma pergunta. O presidente da República, o presidente Lula, foi eleito no segundo turno com 62% dos votos. Isso aí é maioria em qualquer lugar do mundo. Agora, o seu partido elegeu quantos deputados? Não elegeu 100, foram 92? Fez 17%. Numa Câmara de 513. Fez 17%. E não elegeu 10%, do Senado numa eleição. Quer dizer, aí... Isso tem a ver com a sua paixão pelo parlamentarismo? pois é, aí Também, nós vamos cair. também, é claro. O parlamentarismo. É claro. Agora, veja só. Partido Libertador. Veja só. O Partido Liberal Pila. Aí é que está. A semente está aí. Porque quando um presidente da República faz isto, e há como que um receio de ajuizar, de promover um processo de impeachment, é que o senso de legalidade desertou. Ministro, eu Mas quero voltar. nesse O senhor foi Congresso, presidente... o senhor confiaria? Porque as denúncias de corrupção também se espalharam lá, ministro. Pô, mas aí é que está. Uma coisa pega, não é? O senhor foi presidente do né? Tribunal Superior Contamina. Eleitoral. Eu quero voltar à questão do Augusto. O senhor foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O processo de impeachment demanda que se tenha ali, que se consiga uma maioria no Congresso para que ele seja aceito. Enfim, a questão do Congresso teme a reação popular, a depender da popularidade do presidente. Agora, existe a questão legal. Por exemplo, até agora não sabemos a origem do dinheiro
que foi comprar esse dossiê fajuto aí. Não se sabe ainda. Pois é, não, o ministro da Justiça, nós não sabemos. Eu quero crer que o ministro da Justiça saiba. E se saberá algum dia? Espero que sim. Então, veja só. O Tribunal Superior Eleitoral não pode legalmente, constatado, por exemplo, por hipótese, que o dinheiro pertence ao caixa de campanha do Lula, dinheiro ilegal no caixa de campanha do Lula, o Tribunal Superior Eleitoral não pode legalmente cassar a diplomação do Lula? Acho que pode. Deve. Acho que pode. Mas deve. aí não se trata de impeachment. Sim. É um outro caminho. Caçar a candidatura, você caça o candidato, não o presidente. Mas o senhor acha que É existem disso que nós coisas... estamos falando aqui. Ministro, mas o senhor acha que Você tem uma existem... investigação sobre esse caso, você demonstra uma vinculação entre o dinheiro que foi usado para tentar comprar esse suposto dossiê E a com um campanha? candidato determinado, aí esse dinheiro sendo ilegal, ele legaliza uma candidatura. Bom, isso aí é a fundamentação. Estou perguntando. Mas o senhor acha que existem condições políticas de acontecer isso com um candidato que é presidente da República e tem 47, 48, 49% das preferências? E vai ter 55 milhões de votos. Agora, a propósito disso, ministro, Só queria que o senhor respondesse. Não é fácil. E o que foi que eu disse? Que a sociedade brasileira também tinha... Não se lembra, não lhe faz lembrar uma passagem do Euclides da Cunha, a propósito do Floriano, quando ele disse que não foi o presidente que cresceu, que subiu, foi a nação que afundou. Mas o senhor acha que a nação não está reagindo diante dos fatos? Bom, eu diria o seguinte, que nós estávamos aqui, todo mundo falava numa campanha morna, etc. Tal. Já começando. Eu diria o seguinte, eu ficava realmente impressionado depois de tudo que já aconteceu, numa certa lassidão moral. Ou então uma espécie de Deterioração. de cívico, de preguiça cívica. agora, Mas agora, ultimamente, parece que alguma coisa de novo ocorreu. Um arrepio, um beliscão forte, que ou eu estou muito enganado, ou a nação parece ter acordado. Ministro, no bojo de tudo isso, e olhando a América Latina e todo o entrelaçamento que existe entre vários dos governantes da América Latina, o senhor acha que o autoritarismo não dorme mais, está muito acordado aqui no nosso continente? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu quero saber se o senhor imagina que nós podemos caminhar para um regime autoritário. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Mas se me perguntar se eu acho impossível, eu não tenho essas certezas. Mas o que me parece muito... O senhor suspeita que haja vontade que isso aconteça em determinados setores do Brasil? Com expressão política real, social, acho que não, pelo menos até agora. Nem da parte, muita gente atribui ao atual governo um gosto autoritário, um gosto para imitar, por exemplo, o presidente venezuelano Hugo Chávez. O senhor não vê isso? Parece que ele tem seguidores. Ministro, voltando para a questão do impeachment, durante a crise do ano passado, havia uma clara separação em relação ao diagnóstico do que deveria ser feito, que dizia o seguinte: a parte legal para se fazer um processo de impeachment estava absolutamente em condições de ser atendida, enquanto que a questão do apoio popular, isso parecia que não havia esse apoio popular. E o impeachment do presidente Collor se deu em função das duas condições, correto?
O senhor acha que os partidos de oposição erraram ao não tentar o impeachment, seja por esse diagnóstico, e também eles não ficariam credores, no caso de terem pedido o impeachment, de sua atitude em relação ao Congresso, que seria quem salvaria o presidente da República? Tudo é possível, né? Até porque nós estamos diante de hipóteses, né? Sei isso, sei aquilo. Sim, mas o senhor concorda com o diagnóstico que foi feito na época? Não. Realmente houve tibieza. Tibieza. Houve tibieza, vamos ser delicados. Tibieza. Né? Não foi esperteza? Mas veja, não, talvez no sentido de deixar sangrando e nadar de braçada agora, quando chegasse na eleição. Veja só o seguinte. Um cidadão, para ser candidato, a qualquer vereador ou senador, ou presidente, ele precisa estar inscrito num partido político. E inscrito um período de meses, um ano de antecedência, etc. Depois, para ser candidato, ele precisa ser escolhido por uma convenção, etc., tal, cheia de formalidades, etc., Ministério Público presente, né? recursos. Depois tem que realizar, ele tem que ser escolhido candidato. Depois ele tem que concorrer às urnas, tem que ter votos, ser eleito. Tudo isso tal, meticulosamente disciplinado. Recursos. No dia seguinte à diplomação, o cidadão pega o diploma e muda de casa, sem dar satisfação, sem dar até logo, Ministro. aos seus companheiros. Ministro. Sem dar até logo. E a nação aceita isto. Eu fico espantado com isso. Uma vez, quando eu assumi a presidência do Tribunal Eleitoral, eu fiz na resenha, para quê? Para nada. Para nada. É desmoralizante. Eu queria Alguma coisa muito grave aconteceu aí. Queria fazer um pleito ao senhor, para o senhor jogar essa discussão para o futuro, porque a questão partidária provavelmente vai ser muito importante se, como as pesquisas parecem indicar, o presidente Lula ganhar a eleição, for reeleito para o cargo. Né? O partido dele provavelmente será menor do que era. Portanto, ele vai ficar numa dependência maior de partidos de terceiros. Pode o sistema funcionar nessas condições? Então, como é que o senhor vê o cenário para um segundo governo Lula? Bom, partidário. Eu vou, Getúlio Bittencourt, eu não gosto de deixar uma pergunta sem resposta, mas esta não vou responder. Então eu queria propor outra pergunta. Se eu fosse profeta, eu responderia, mas ainda não sou. Mas há uma que é fácil de responder, eu imagino. A que o senhor atribui o fato do presidente Lula, se é tudo isso que estamos dizendo aqui, né? Se tem toda essa responsabilidade que tem, se o governo dele é tão ruim, está melhor do que o candidato da oposição, anos-luz na frente. Com todas as coisas, a queda nas pesquisas tem sido pouco expressiva até hoje. Nós estamos falando, pode ser que amanhã apareça uma pesquisa aí. E ao se assistir esse programa, diga, bom, mas não era bem isso. Até hoje, a queda não foi expressiva. O que o senhor atribui? Os eleitores dele são cegos? O senhor não se lembra do que aconteceu no fim do Estado Novo? Eu não. Depois de anos de ditadura? Ah, sim. Historicamente, sim. De DIP. PTB. E outros países. Quer dizer, o poder da publicidade, o poder publicitário é alguma coisa incomensurável, dia a dia. Agora, tem um outro dado também que eu vou aproveitar aqui com a flor do jornalismo brasileiro. Eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Os senhores já se deram conta? Claro que se deram. Mas é uma coisa tão assim que também já não... Que nós temos grandes jornais no Brasil. Grandes jornais. Jornais que rivalizam com os melhores jornais do universo. Os nossos jornais têm seções que cobrem todos os assuntos da vida nacional, econômica, cultural, social, artística.
esportiva, etc, etc, etc. Se eu perguntar que eu posso escolher o jornal que quiser, ou os senhores podem escolher, e lendo o jornal de hoje não, porque hoje é segunda-feira, não é? Mas vamos dizer, de amanhã, normalmente, não estou falando agora nesse mês de setembro, que é recesso, esse período de pré-eleitoral, mas que não há um jornal que noticie que na véspera houve uma sessão da Câmara dos Deputados, uma sessão do Senado. E isto não é estimulante, isto não é convidativo. Raramente tem quórum. Até para dizer isto. Até porque o velho Mangabeira, o Otávio, dizia o seguinte: se você fez uma coisa, mas não foi publicado, você não fez. Eu tenho ouvido, eu estou fora do Congresso já há alguns anos. A cobertura dos trabalhos parlamentares é fraca, é isso? Hein? A cobertura jornalística dos trabalhos parlamentares é ruim? É isso? É ruim ou não existe? Ou não existe? Ministro, Agora, olhe, meu amigo, vou dizer uma coisa. Em 46, quando começou a Assembleia Constituinte, eu era estudante. Eu acompanhava os trabalhos parlamentares lendo os jornais de Porto Alegre. Não era de fora de Porto Alegre. Mas não há, na verdade, Mas certo funciona mais cansaço CPI da do que política, o Congresso, né? Ministro, porque A CPI só aparece Mas há quanto tempo isso? eu queria provocar um pouco aí, ministro. Mas o Brasil Porque, virou assim, uma imensa CPI, né? Ministro, mas eu sinto assim que os jornais eles não cobrem tanto, e às vezes nem cobrem, porque não há interesse. Vamos falar a verdade, nós somos aqui profissionais. Quer dizer, se as pessoas fossem ler sobre o Congresso, os jornais estariam cobrindo. E outra coisa, ministro. Vamos dizer assim, agora eu vou perguntar assim, os jornais já cobriram, 46 eu não lembro, mas eu li a respeito, 88 nós estávamos lá cobrindo e todo dia fazendo matéria. Quer dizer, neste momento, parte daquela desilusão, parte do desencanto, não há um cansaço com a política e um pouco com os políticos, não há uma desilusão com isso, que faz com que as pessoas não queiram muito saber. Sabe, vamos falar a verdade, as pessoas querem ver a CPI, mas as pessoas não querem discutir o voto distrital. E quando se tem... O senhor sente isso? E os jornais só quando fazem se que as tem, por pessoas... exemplo... Não é de hoje, não é de hoje. Como é que nós vamos não é de cobrir... hoje. Exatamente, diga aí. Ministro, como é que nós vamos cobrir Tem o política filtro do todos os jornalismo. dias se, por exemplo, a gente noticia que o PSDB e o PT se engalfinham pelo apoio do senhor Quércia? Ministro, Porque, e como qual é que a nós vamos explicar isso para a produção do sociedade Congresso? brasileira? Qual é a produção? É difícil, não é, Augusto? Quantas vezes foram PSDB e votadas? Quantas PT... leis foram votadas? Uma pergunta. A campanha... Quantas ministro, leis foram votadas? Nada. Foram votadas em demasia. Ministro, Não. Em demasia. Provisórias, por iniciativa do Congresso Nacional. Bom, Medidas provisórias. O Congresso Nacional está hoje, isso é outra coisa. é caudatário do Executivo. É verdade. Mas, com o funcionamento do nosso Congresso, a quantidade de projetos que tramitam no Poder Legislativo é quase invencível. Posso mudar de assunto? Pode, Ministro, só queria que o senhor mudasse... que os próprios parlamentares... nós estamos brincando. Os próprios parlamentares fazem questão de passar a imagem de que o trabalho deles é uma coisa ininteligível. Por exemplo, quando, por exemplo, o candidato ao governo de São Paulo, o senhor Serra, diz que o melhor senador para São Paulo é o malufista Guilherme Afife Domingos. O que é que o povo lê disso? Como é que nós vamos cobrir bem isso? Cobrimos política... O que o povo lê quando se diz? Quando o senhor Serra diz na televisão, o melhor candidato para o Senado é Guilherme Afife Domingos. ou quando o Lula aparece ao lado do Milton Cardoso, por exemplo. Ou quando o Quércia é disputado a tapas pelo PT e pelo PSDB. Quer dizer, o que nós vamos dizer para a sociedade brasileira? Que eles são todos os débeis mentais? Que o parlamento é o máximo? Não, eu acho que não se deve dizer que o parlamento seja o máximo. Ao contrário, deve-se dizer que tem tais e tais e tais efeitos. Agora, quando existe um parlamentar que
que apresente um trabalho sério, que seja noticiado, pelo menos isso. Isso é Mas é feito, noticiado. ministro. Isso é feito. Quando apresenta um trabalho sério, O senhor já viu o quanto o noticiado. Fernando Gabeira ocupa neste momento o noticiário? O senhor já viu quanto o Jefferson Pérez ocupa neste momento o noticiário? É verdade, o senhor está nos jogando uma culpa que eu acho que nós não temos tanta, nós temos um pouquinho. Não há. Não, olha, veja o seguinte: folheie o jornal, pode escolher do ano passado, pode há 2 anos, há 3 anos. Né? Não sai uma, não diz. O senhor não fica sabendo se houve sessão. Eu acho isso muito triste. Houve sessão, mas com C, né? Eu acho muito triste, porque inclusive não há sequer um estímulo. Agora vamos falar, a composição hoje é muito diferente daquela que foi em outros tempos. Muito diferente. Ministro. Por quê? Não saberia lhe dizer, talvez uma ou outra causa. Mas não saberia dizer. Mas Ministro, eu queria tentar mudar de assunto e transferir uma parte da culpa, se é que existe tantas culpas aqui, que é a seguinte: o senhor, numa entrevista em 22 de outubro de 94 para a Folha de São Paulo, o senhor fazia um balanço do trabalho do senhor, 5 anos e meio no Supremo Tribunal Federal, dizia que entraram 140 mil processos, julgou 12 mil casos, deixou 4 mil, uma coisa horrorosa, segundo o senhor dizia, e aí a Folha perguntava quais as maiores dificuldades. Aí o senhor dizia o seguinte: como está, o tribunal não pode continuar, o país precisa saber disso. O que não é possível é que depois que o tribunal julgue uma tese jurídica 10, 100 vezes, continuem a chegar aqui milhares de recursos sobre o mesmo assunto. Bom, 20 anos depois, olha, deu 94 para cá, 12 anos depois, ou 16 anos mais tarde, aliás, continua tudo a mesma coisa, não? Não houve, o Supremo continua atolado, a Justiça não funciona. Marcon, deixa eu só aduzir o seguinte, só como uma lembrança. A primeira pergunta do Roda Viva, feita pelo Rodolfo Gamberini, para o ministro da Justiça, então, era como é que está a Justiça no Brasil? Então, só para relembrar que agora nós estamos voltando a tratar da mesma questão. Infelizmente, nós ainda estamos nessa situação e que se agrava de ano a ano. Agora, são essas coisas que eu também custo a compreender, porque eu acho que não pode haver duas opiniões diante de um fato dessa evidência, mas acontece que é pacífico no tribunal que 80% das questões julgadas pelo Supremo Tribunal, 80%, já foram julgadas 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 vezes. Mas alguém deve se beneficiar disso. Ninguém. Não, ministro. Mas eu posso acreditar que a súmula Justiça... vinculante não foi, a súmula vinculante não foi aprovada já? Foi. Pois é, e não foi regulamentada, né? E não entrou... mais do que isso. E provocou reservas e restrições e críticas as mais variadas, inclusive de entidades respeitáveis. Agora, eu sempre ninguém se beneficia. Isso aí, a ciência jurídica não lucra com isso. A justiça não lucra com isso. Mas os advogados... Teve um dos seus Quem tem dinheiro. Mas os juízes, advogados a verdade é que não. os Não tem uma juízes é que se indústria aí, mobilizaram ministro? mais do que os Uma advogados. indústria de... Paulinho, um sucessor do ministro Brossard lá, o Nelson Jobim, fez um estudo da economia disso. E ele mostrou o seguinte, que para as empresas é interessante que fique assim, porque elas se adaptaram. Ministro, Custa mais caro para elas. Em fases inflacionárias pode ser, mas não inflacionárias nem sempre. Foi recente, pode haver, em algum caso pode, mas não é a regra não. Ministro, por favor. Eu queria, embora um pouco fora do tópico, em parte eu quero dizer que eu compartilho da sua avaliação sobre a cobertura ruim que a imprensa faz do Congresso. E um exemplo muito bom foi agora quando se extinguiu o voto secreto na Câmara. A ideia era extinguir o voto secreto apenas para a votação das cassações e se extinguiu o voto secreto por completo. O que, na verdade, submete o Legislativo ao Executivo como nunca se fez.
e a imprensa toda aplaudiu, porque não entendeu o que estava sendo votado, e isso é um fato, e a culpa é nossa, Gamberini. É verdade, é verdade. Claramente. O voto secreto, em regra, é para protegê-lo. É para proteger. Para então proteger a instituição. Temos as nossas culpas. Aqui só fiz um meia-culpa, não represento a imprensa, e eu sei que ela não me quer representando, mas de qualquer modo eu estou fazendo meia-culpa no que me cabe. Queria pegar uma coisa importante do judiciário hoje. Há pelo menos duas correntes, dentre tantas, mas duas que predominam, mesmo no STF. Uma delas é o dura lex sed lex. Não é? A lei é dura, mas é a lei e acabou e vamos seguir a letra da lei. E há uma outra que se mostra mais sensível ao clamor popular. Não é? Eu entendo que um juiz que se vergue ao clamor popular, ele está colocando, ainda que ele possa fazer uma justiça de curto prazo, ele está colocando em risco, na verdade, as instituições. Por quê? Se eu vou ceder ao clamor popular, a depender da situação, vai chegar o dia que não se pode botar o nariz fora da porta, porque, afinal de contas, uma maioria de ocasião determinou que não é assim. Não obstante, me parece que é o que começou a prevalecer. Tenho sentido que mesmo no Supremo, se o senhor quiser, só fale em tese, o senhor não precisa descer a detalhes, existe esta tentativa de fazer com que a Corte Suprema da Justiça Brasileira fique suscetível às pressões. É muito perigoso. O juiz pode muito, mas o juiz está sujeito à lei. E a lei não é feita pelo juiz, é feita pelo poder competente. No momento em que o juiz diz, não, esta lei é boa e por isso eu cumpro, esta no meu modo de viver não é boa e eu deixo de cumprir, então nós entramos no regime da anarquia. É evidente que há temperamentos, por mil razões, por mil motivos, isso sempre houve. A interpretação da lei não é uma coisa mecânica, não é uma coisa materialista. Não. Agora, a lei é lei. E o juiz também está sujeito à lei. Se não estivesse, ele seria, então, arbitrário. Ministro, o senhor é um jurista e um político. E eu tenho ouvido, surpreso às vezes, uma tese que é a seguinte: uma vitória esmagadora numa eleição absolve, o povo absolve. E daí, ministro? Não absolve coisa nenhuma, não. Até porque uma eleição não se trata de absolver ou não absolver quem quer que seja. Ele também. Dura lex, sed lex. Um chapéuzinho lá no ar, não sei o que estava fazendo aquele chapéu ali. Mas não, isso aí é um perigo. É um perigo. É uma coisa extremamente perigosa. Mas tem se ouvido isso? Bom, quase que diariamente. Meu amigo tem se ouvido tanta coisa. Mas já que o Boris Casoy falou no começo, né, sobre o voto distrital. E eu não disse uma palavra sobre isso. Eu vou dizer duas palavras sobre isso. São muitas as opiniões que advogam no sentido do voto distrital. Eu quero dizer o seguinte: eu ainda não me convenci. E vou dizer uma coisa. Eu nunca disse que eu me elegi. Só na eleição majoritária, e também aí eu não me elegi, eu fui eleito. Né? Mas eu, quando fui eleito pela primeira vez, né, eu nunca tive grandes votações, mas tive votação média e tal. Né? E agora as minhas votações eram assim, pingada aqui e ali, e havia até municípios que entravam um voto. Eu achava aquilo, se eu pudesse ir lá fazer uma visita para esse herói, eu faria isso. Quer dizer, é um patriota. Mas não é estranho, o senhor foi votado em vários municípios da mesma maneira quando o senhor foi eleito senador. Qual é a distinção entre o deputado braçal e o senador braçal? Aí o voto majoritário.
Mas, ministro, o Mas se o sistema voto para atual deputado pelo estado permite inteiro que uma também. pessoa com 100 mil votos não chegue à Câmara e permite que, por exemplo, para citar um caso concreto, o Enéas, do Prona, ele acabou arrastando um grupo de deputados com ele, tem um que foi eleito lá com 600 votos em São Paulo. menos. Não, mas aí, Com menos até. aí é o Menos, seguinte, 300 mas e aí, pouco. não, mas aí é o seguinte, é pelo adotado o sistema. Será um distrital misto, então. O sistema proporcional, o partido elege em primeiro lugar. O partido fez 100 mil votos, corresponde a tantas cadeiras. São eleitos os deputados mais votados até completar a cota que aquele partido fez. Agora, eu me recordo, até foi o Dante de Oliveira, teve uma votação muito grande e não, também, eu estava lá no tribunal, no eleitoral e depois no Supremo, porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. Quer dizer, teve uma votação muito grande, mas o partido não completou fez o quórum, o quociente, não elegeu ninguém. E enquanto que outros, com votação muito menor, Mas justamente, ministro, à medida que o sistema permite que esses bondes, o Enéas Carneiro é um cavalo de Troia cheio de coisas ainda mais estranhas mas dentro. meu amigo, mas o eleitorado lhe dava uma votação. A ele, não aquele com 300 votos. Ele deu, sistema. em primeiro lugar, ele deu ao partido, porque ninguém pode ser candidato sem ser através de um partido. E esse de 300 Mas, por votos já está em exemplo, outro ministro, partido. isso é muito Mas ele já relativo. mudou. Por exemplo, E está no escândalo do sanguessuga é o também. seguinte, né, esse fenômeno do Enéas vai se repetir nesta eleição com o Clodovil. Clodovil. Ninguém aqui sabe o nome do partido do Clodovil. Alguém sabe? Não. Talvez nem ele. Eu não sei. Talvez ele não saiba. Mas, E o eleitor muito ministro, menos. mas, ministro, o Reinaldo Teremos perguntou... a bancada do O Clodovil. Reinaldo perguntou ao senhor se o senhor não aceitaria o distrital misto, porque o distrital misto faz essa combinação entre o voto distrital e com o voto político do partido. Esse sistema que é adotado na Alemanha, o senhor acha que não seria conveniente? Eu não me ponho numa posição contrária. Eu digo, eu não estou convencido. Perfeito. E outra coisa. Eu acho que o famoso poder do dinheiro é muito mais eficaz numa eleição distrital do que numa eleição. Eu disse que é o contrário. O quê? Porque no distrital você tem uma quantidade de eleitores definida e a Limite disputa geográfico. Ali, o limite geográfico é grande, a disputa é localizada ali pelas questões, é mais fácil do que o candidato necessita muito menos de uma mais fácil campanha. comprar também sabendo qual é o juízo, qual é o... É muito, o colégio é menor. É, quando está afim de fazer safadeza, não tem jeito. Não tem regra, né? Não é pela regra que você impede, né? E como diz o Arraes, quanto vai custar um lugar na lista? O Roda Viva completa, no dia 29 agora, 20 anos de existência. Estamos entrevistando hoje o jurista Paulo Brossard, primeiro convidado do programa, que esteve aqui em 29 de setembro de 1986, como reza a aritmética. Ministro, há duas perguntas aqui de telespectadores sobre violência no país. Primeira de Roberto Gross, de Viamão, no Rio Grande do Sul. O que é que o senhor pensa com relação às ações do governo federal para combater a violência? E a outra, de Beto Vilas, de Itajubá, diz que o seguinte, que o senhor enfrentou o crime organizado, se fosse o atual ministro da Justiça, que colaboração daria ao país para acabar definitivamente com o crime organizado? Aliás, só para encerrar esse capítulo, no dia 12 de janeiro de 83, o Jornal do Brasil publica uma entrevista com o senhor, em que o senhor dizia que, quando foi ministro da Justiça, foi elaborado o plano de construção de pelo menos uma penitenciária por Estado, penitenciária federal, que eu imagino que também não aconteceu. Imagine que também... Que também não aconteceu, que nós não temos penitenciárias na quantidade, federais, na quantidade necessária. Uma por Estado. Bom, faz algum tempo, eu dei uma entrevista para uma da vida de São Paulo, Bandeirantes, onde me perguntaram, pediram previsões, tal, eu disse que eu não fazia previsões, mas que eu manifestava determinadas inquietações. E eu digo, na ausência de melhor denominação, eu sinto a existência de tumores na sociedade.
tumores que crescem dia e noite e um belo dia estouram. E aí? Não haverá Estado capaz de enfrentar. E um dos jornalistas diz, está se referindo ao MST? E eu digo, também. Diz, mas tem mais? Eu acho que tem. Pode dizer, posso. Eu digo, o morro, polícia, armamento. E outra coisa, hoje consorciado com o tráfico. Depois falei nas penitenciárias. Devo dizer que não imaginava que tivesse chegado ao ponto que nós vimos que chegou. Mas isso já faz uns 2 ou 3 anos que eu disse. E depois ainda falei em hospitais. Esse ainda não estourou, vai estourar em breve. Né? Os hospitais vão fechar por carência de recursos. E aí eu quero ver o que vai ser feito para substituir esses hospitais deficientes, pobres, endividados. Mas o problema da violência. O problema da violência tem uma característica. Violência sempre existiu, todo mundo sabe disso. Agora, a violência com a intensidade, com a generalidade que existe hoje, acho que nunca existiu, mesmo nos piores tempos. Porque também passou a existir um fator, um elemento que era inexistente ou era pelo menos não tinha, era o tráfico, o narcotráfico. Isso aí, até porque tem uma capacidade de fazer prosélitos e fazer dependentes que é difícil enfrentar isso. Ministro, a ditadura militar precisou de alguns juristas, ainda que para fazer um trabalho nefasto, alguns constitucionalistas, Gami Silva, Buzaide, depois a Nova República e a transição precisou de um jurista, Paulo Brossard, que entende de Constituição. O senhor acha simbólico que o ministro da Justiça do governo Lula seja um criminalista? Longe de mim. Longe de mim. Não me atribua que eu esteja a pensar que o governo necessite de um criminalista para cuidar dos seus problemas intestinos. Sim. Jamais pensei isso. Ministro, eu queria fazer uma pergunta de economia para o senhor. O senhor falou pouco hoje sobre economia. O senhor fez um discurso no Senado Federal, no início da década de 80, que queixando-se duramente de uma política que foi estabelecida pelo ministro Delfim Neto na década de 70, que foi a concentração dos recursos financeiros em São Paulo, nos bancos de São Paulo, destruindo os bancos do Rio Grande do Sul, o Meridional, que foi o último, foi embora agora faz pouco tempo. Então. Depois disso, nós tivemos essa Constituinte em 88, que tirou 1/3 dos recursos de arrecadação da União e repassou para estados e municípios. E hoje nós estamos aqui, 18 anos depois, e os estados estão quebrados de novo. E a União está em situação também paupérrima. Isso é incompetência dos governos civis? O que foi feito de errado? O que aconteceu? O que se pode fazer nisso aí? Posso terminar a resposta que eu estava dando? Logo depois, com relação, quando eu assumi o Ministério da Justiça, eu quis saber qual era a posição das prisões, etc. Tal. E me foi dito, então, que se fossem cumpridos todos os mandados de prisão de condenados em julgamento definitivo, que não haveria prisões. Hoje são mais de 300 mil não cumpridos. Naquele tempo era bem menos. Então, o que eu disse, bom, enquanto é tempo, vamos fazer penitenciárias. E verifiquei que fazia muito tempo que não se fazia, claro, alguma terá sido feito aqui, ali, acolá, mas não se fazia prisão de uma maneira geral. O que também é natural, é compreensível. Porque fazer uma escola, fazer um hospital, enfim, dá muito mais bom nome
do que fazer uma cadeia. Mais. Digo, mas é preciso fazer. E como não dava para fazer meia cadeia, então vamos fazer uma por estado, que é o mínimo que você pode fazer. E foi feito, uma por estado. Mas aquilo era para continuar. Depois não se fez mais. Ministro, quantos presídios é necessário construir num país que tem a 10ª economia do mundo e a penúltima pior distribuição de renda do planeta? Eu não sei. E acho que não lhe faço nenhuma injúria dizendo que o senhor também não sabe. Talvez uns 190 milhões. Não sei, não sei. Porque realmente... Um país que é a 10ª economia do mundo e o penúltimo lugar na distribuição de renda, tem solução? Construir presídio é a solução? Não sei se é, mas sei que é necessário. Em certa medida é. Agora, também a presença de causas econômicas é muito importante, mas também não responde a todos os problemas. A legislação penal, o senhor acha satisfatória? Execuções penais? Eu acho que o problema não está na legislação penal. Na legislação penal. Nós gostamos muito de fazer leis e não gostamos muito de cumprir as leis. Isso também é velho, um mal velho. É claro que a legislação sempre pode ser aperfeiçoada, mas o problema não está só na legislação penal. E outra coisa, eu dizia o seguinte, eu digo o seguinte, esse setor é um dos mais delicados e mais difíceis de ser bem executado. Vamos começar pela população carcerária. Em princípio, não são as melhores pessoas de uma sociedade. Pode haver as injustiças que condenam pessoas que deviam estar no céu, mas nem sempre é assim. Quem convive com o crime, pratica o crime, tem por 10 razões, sejam lá compreensíveis ou não, mas os que trabalham, essa gente que está retida em condições que não são as ideais, também são pessoas que não têm preparação profissional, doutrinária, competência para conviver. Eu acho que é um dos setores mais difíceis esse. Ministro. Mais difíceis. Nosso tempo está acabando, eu queria que o senhor respondesse a pergunta do Getúlio, que ficou no ar. Eu só queria informar aos telespectadores e aos colegas aqui, graças à internet e ao editor Hélio Soares, que eu não sou nenhum mágico, né? O partido do Clodovil é PTC, Partido Trabalhista Cristão. Foi criado depois da redemocratização do Brasil, né, sob o nome de Partido da Juventude. E depois foi o Partido da Reconstrução Nacional, que apesar de pequeno, lançou e elegeu Fernando Collor. O PTC já teve outros candidatos, digamos, do mundo artístico, como o cineasta José Mujica Marins, o Zé do Caixão, que tentou candidatar-se a vereador na cidade de São Paulo. A questão, professor, é simples. Eu vou responder. A questão é da maior importância, mas será que devo dizer? Deve. Devo dizer. Diga. Eu cada vez tenho mais dúvidas se aquele artigo da Constituição que diz que o Brasil é uma república e uma federação se corresponde à realidade ou não. Porque a federação no Brasil vem morrendo desde o dia em que ela foi proclamada. E continua aceleradamente sendo destruída. Agora, o que mais me espanta é que ela vem sendo sistematicamente erodida e parece que não vai. Porque na divisão das rendas, por exemplo, o número de contribuições criadas pela União e só pela União, e que ela se assenhora livremente, não divide com estados e com municípios,
É a negação expressa da federação. Isso é um dado. Agora, com relação aquele trabalho que eu apresentei sobre a concentração de renda, de poder financeiro, não precisa nem fazer uma história, não precisa ir ao século passado. Basta recorrer aos jornais deste semestre a respeito dos lucros dos bancos, para mostrar que alguma coisa está errada no Brasil, alguma coisa, porque aquilo seria o caso de fazer uma penitenciária especial. Porque aquilo é injustificável, qualquer que seja a concepção filosófica ou doutrinária. Nem banqueiro que quebra o banco vai preso. Mas em compensação, há um proer, não é? Que é muito bem falado. Ministro, nosso tempo acabou, eu queria só uma curta resposta do senhor para a primeira pergunta que eu fiz. Eu disse que nos 20 anos muita coisa melhorou, ou o que melhorou e o que piorou. O senhor só falou o que piorou. Alguma coisa melhorou? E é porque não me deixaram falar. São as coisas que melhoraram. Alguma coisa? O que para o senhor de mais importante melhorou? Muita coisa melhorou. Por exemplo? Não, só se tivesse um outro programa, porque para falar nas coisas que melhoraram no Brasil é preciso. Não, melhoraram muito. Eu faço uma distinção. Realmente nas coisas públicas, nas coisas estatais, não melhoraram. Aí eu sou obrigado a confessar. Mas em compensação o Brasil melhorou em muitas coisas. Na saúde não melhorou? Em todas. Na segurança melhorou? Na educação melhorou? Também assim não vale. Só o que não melhorou. O que melhorou? A medicina, a ciência A população médica. brasileira, a assalariada, A democracia tem hoje não é melhor hoje? assistência médica? Não há mais democracia do que havia no passado? Sim. Eu ajudo o senhor, ministro. A mortalidade infantil no Brasil nos últimos 20 anos caiu brutalmente, por exemplo. E a expectativa de vida no Brasil nos últimos 20 anos aumentou quase 10 anos. Isso é uma melhora significativa. É verdade. Não, há melhoras. Infelizmente, essas melhoras ficam apagadas, ficam comprometidas, né? Ficam eclipsadas pelo número de coisas que pioraram e coisas importantes, e coisas graves. Mas há uma outra componente. O que me parece que também piorou muito, e isso compromete o resto todo, digamos assim, é o padrão ético. É o padrão ético, é a seriedade. O padrão ético era das melhor? coisas. O senhor tem certeza que era melhor esse padrão ético? Eu não sei se era melhor, mas pelo menos não era, não era assim ostensivo e algumas vezes assim até triunfalista. As pessoas procedem mal, antieticamente, e ainda quase que zombam daqueles que não fazem, não procedem assim, e exibem aquilo assim, quase que com orgulho. Isso talvez seja uma das coisas mais deletérias. Mas em matéria de segurança, de respeito a direitos individuais, isso muito. Tivemos momentos que foram tremendamente tristes, tremendamente chocantes, tremendamente humilhantes, e que hoje nós temos uma generalizada segurança e tal. Embora haja aqui e ali os desvãos, os buracos negros, etc. Tal. Ministro, queria agradecer muito a entrevista do senhor. Olha, eu só peço desculpas de ter falado tanto, e eu quase que diria desagradado tanto também, porque não, o senhor está enganado. Mas eu apontei coisas que me desagradam, que eu acho
acho que são chocantes, Não e apoiar. até entrando em litígio com algumas opiniões da maior respeitabilidade, com as que, Mas esse que é o se sal do programa. se concentram aqui nessa O senhor que já esteve aqui há 20 anos sabe muito bem disso, que esta é a característica essencial do Roda Então Viva. vamos fazer o seguinte, vamos firmar um compromisso? Vamos repetir esse programa daqui a 20 anos? Tá combinado. Tá combinado. Uma boa noite e até a próxima semana com mais um Roda Viva. Até lá. Obrigado.